muito lamentável. Algo muito lamentável também é o que a gente vai retratar agora aqui para vocês, um fato aqui do Brasil. Uma vereadora de Porto Alegre afirmou que a morte do Papa Francisco faz parte de uma limpeza espiritual que está acontecendo e que, abre aspas, quem não cumpre o chamado será retirado. Estamos falando de Mariana Lescano, do PP do Rio Grande do Sul. Ela afirmou ainda que Deus está agindo e que tudo que é falso, com o tempo, será derrubado. Imaginem aí o impacto da fala dessa vereadora, dessa parlamentar, né, numa clara ação de desrespeito, não só à figura do Papa Francisco, mas também a toda a religião católica, a todos os cristãos, né, que admiram e que seguiam aí as orientações e os ensinamentos do Papa Francisco. De repente temos então essa vereadora do PP do Rio Grande do Sul fazendo esse tipo de postagem. Vamos acompanhar um por um então? Vou aqui até para o meu telão para facilitar esse processo. Está aqui então a imagem da Mariana Lescano envolta aí a uma bandeira do Brasil. A gente já imagina qual seria aí o espectro ideológico dela, porque a gente sabe que a direita no Brasil, de alguma forma, se apropriou da bandeira brasileira como símbolo político. E ela fez então essa postagem, né? Na verdade um carrossel com várias colocações que a gente vai aqui compartilhar com vocês também que acompanham o nosso Povo News primeira edição. Você pode aproveitar também e deixar aí a sua visão, a sua opinião sobre a postura dessa parlamentar. Morreu hoje o Papa Francisco. Que Deus tenha misericórdia de sua alma, apesar das discordâncias respeito à figura. Sua morte marca o fim de uma era que, infelizmente, foi marcada por distorções doutrinárias. A gente segue aqui, então, com essa outra postagem, ali o símbolo do comunismo. Ela destaca a teologia da libertação, que, segundo ela, é um câncer dentro da igreja. Disfarçada de compaixão, ela serve à ideologia marxista e afasta os fiéis da verdade do Evangelho. É urgente combatê-la com clareza e coragem. Será que a distorção está realmente nessa corrente? Seguindo aqui o carrossel, ela colocou o seguinte: o comunismo já não se esconde mais, está sentado em tronos e púlpitos. Entrou sorrateiro no ato clero, manchando a fé com ideologia e relativismo. A igreja precisa de uma purificação urgente. Ela segue então a postagem com essa fala: o mundo vive uma guerra espiritual, o bem contra o mal. E a igreja, como coluna da verdade, precisa voltar a se posicionar. Chega de omissão, chega de relativismo, é hora de firmeza nos valores cristãos claros, né? E ela chega ao ponto aí de colocar aqui uma representação, né, do diabo, Belzebu, e do outro lado, acredito eu, uma figura religiosa combatendo o mal. Aqui outra imagem impactante, um raio aí caindo sobre o Santuário de São Pedro. Não vejo como coincidência sua morte no dia seguinte à Páscoa. Há uma limpeza espiritual acontecendo. Veja só o que a vereadora Mariana Lescano afirma sobre isso, né? E os paralelos e conexões que ela faz. Quem não cumpre o chamado será retirado. Deus está agindo e tudo que é falso com o tempo será derrubado. Acredito eu que essa é a passagem mais grave, porque ela atribui ao Papa Francisco uma ideia de falsidade, né, e que Deus o teria derrubado, né, e fazendo parte aí de um processo de limpeza espiritual, como se o Papa Francisco fosse algum tipo de sujeira dentro da Igreja Católica, algo realmente que não dá para reagir de outra forma a não ser com indignação e revolta. Imagino aí o sentimento dos católicos diante da colocação dessa vereadora. O tempo de se misturar com o mundo para agradá-lo acabou. A igreja precisa de líderes que não tenham vergonha de defender a vida, a família e a verdade. Não dá mais para ser católico e fazer o jogo da esquerda. A vereadora então fazendo aí questão de misturar religião e política de uma forma bem negativa. Até curti aqui sem querer, vou discutir. Francisco se foi um dia após a Páscoa. Não acredito que isso seja coincidência. Agora é hora de reerguer os pilares que foram sendo esfarelados.
que venha um Papa conservador, que coloque Cristo e não o comunismo no centro. Eu não sei aonde a vereadora viu o Papa Francisco colocar comunismo no centro de alguma coisa. Ela se fala também em reerguer pilares, sendo que o Papa Francisco foi uma figura fundamental no momento que a Igreja Católica estava em certa decadência, estava perdendo fiéis, estava perdendo importância e relevância, não só no mundo político, mundo religioso, mas também no mundo político. Papa Francisco traz de volta à Igreja todo esse protagonismo, inclusive a escolha pela figura dele foi exatamente com esse objetivo, pela sua imagem carismática, pela sua capacidade de diálogo, né, de confraternização. Ele que conseguiu ir à Rússia na Igreja Ortodoxa, conseguiu ir à China, o que tem aumentado muito o número de fiéis católicos, por exemplo, na Ásia, também no leste europeu. Então, é claramente infundado o pensamento que essa vereadora Mariana Lescano compartilha aí nas redes sociais. Não sei se ela fez isso para ganhar holofote, para ganhar palco, para aparecer, como já é o modus operandi, infelizmente, da direita aqui no Brasil, mas sinceramente espero que ela se retrate e que, inclusive, os próprios eleitores dessa vereadora, de alguma forma, façam uma cobrança, peçam que ela tenha algum outro tipo de postura, se desculpe, não só em relação à imagem do Papa Francisco, mas aos próprios religiosos, à própria Igreja Católica. Com certeza não é um tipo de pensamento, de análise que a gente esperaria ver no momento em que se fazem homenagens, né, e que o mundo todo se despede do Papa Francisco com muito amor, já com muita saudade, e essa vereadora brasileira passando vergonha. Eu acredito que não dá para ter outro tipo de consideração.